Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que Ele possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, segundo Lucas, capítulo 13. Eu quero ler o verso 10 ali em diante. Vou ler apenas um parágrafo, mas vou navegar pelo texto inteiro. Senhores, certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: "Mulher, você está curada de sua doença." Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Glória a Deus. Esse texto de Lucas aqui, irmãos, ele é bastante instrutivo naquilo como o Senhor trabalha em nosso coração quando almejamos uma bênção, um milagre de Deus, algo que somente o Senhor pode fazer. Esse texto traz algumas informações bastante claras para nós a respeito de a quem o Senhor chega perto, a quem o Senhor deseja encontrar. Começa falando primeiro, certo sábado. Irmãos, aqui e entra na discussão da lei do sábado. O sábado, ele foi feito para nós honrarmos a Deus. O dia de descanso é um dia de honra a Deus, de honra à família e de descanso. Não só para o nosso corpo, mas também para a nossa alma e o nosso coração. E eu li isso em outros textos. O Senhor Jesus se declara o Senhor do sábado e justamente ele fala que o sábado foi feito para o homem. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Deus fala ali para Samuel, fala assim, eu honro os que me honram. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir isso. Eu honro os que me honram. Perceba que Jesus ensinava numa sinagoga e era de costume, por exemplo, porque Jesus era tido como mestre, como rabi pelos seus discípulos. Perceba que os discípulos o nomearam mestre, os discípulos o nomearam Rabone. O ensino é nomeado pelas pessoas, as pessoas veiam algo de bom que o Senhor Jesus poderia ajudar. Então, por esse motivo ele estava ali. E como nós vemos de costume na igreja, é dada uma oportunidade para ele ensinar, para ele falar. Mas a palavra fala que apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Um demônio. Outras versões trazem a palavra demônio. Perceba que ela estava doente, porque era um demônio. Tinha uma causa a doença dela, não era pecado, era demônio. E o demônio tinha um propósito com a doença dessa mulher, que vem na frase seguinte, falava assim, andava encurvada fazia 18 anos e não conseguia se endireitar. Irmãos, andar encurvada é o desvio de coluna, corcunda. Andava só olhando para o chão. Uma vez eu tive um problema nas minhas costas, e eu acordei às 4 horas da manhã, precisei ser levado às pressas no hospital. Eu andei, eu sei a dor terrível que é. Eu senti na minha própria pele uma dor terrível que essa mulher carregava. Eu não tenho nem palavras para descrever assim, tamanha a dor que é. Quem sente, quem me ouve, já ouviu essa dor, sabe que ela é grande. E ela não deixava a mulher se endireitar. Bom, na minha terra, eu sou de Ituiutaba, não sou de Uberlândia. Ituiutaba é uma cidade aqui perto. Lá o pessoal da roça costumava falar que quem olhava para o chão assim tinha espírito de porco. Pelo simples fato de olhar andando para o chão, porque o porco é um animal que anda olhando para o chão. O porco é um animal que anda olhando à procura de migalhas, à procura daquilo que se alimentar. Tem vários propósitos dele estar olhando. E aquela mulher tinha aí o que nós podemos chamar de um espírito de porco. Nós vemos em Marcos capítulo 5, ali, a partir do verso 1, a luta de Jesus ali. Na verdade nem tem luta, porque Jesus não está lutando com demônios. Tem muita pessoa que acha que Jesus está lutando com demônios. Não, ele vem nos tirar das garras lá. Satanás não tem poder e se mostra.
o gadareno. O espírito que está nele dá o nome, fala é legião, e fala para ele: pode nos mandar aos porcos? Naquele momento que ele pergunta, que ele faz aquela pergunta: manda-nos, o senhor pode mandar-nos ir ter com porcos? O senhor nos permite entrar nos porcos? Eles pedem autorização para entrar no chiqueiro. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir e conhecer o poder do nosso Deus. Eles pedem para Jesus para entrar no chiqueiro. E mostra claramente qual que era o propósito. Aquele homem arrastava correntes, agredia as pessoas que amava e era mantido no cemitério preso, e ele escapava das correntes justamente por causa desses espíritos que estavam nele. E o que os espíritos queriam fazer? Levar eles aos porcos. O mesmo acontece em Lucas 15 com o filho pródigo. A hora que ele cai em si, ele está desejando comer a comida que o porco comia. Não é verdade? Então, a intenção de Satanás é clara. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz que nós devemos manter as coisas, o pensamento nas coisas do alto, e não das coisas aqui da terra. Quando ela anda encurvada, ela sente dor e começa a olhar para a terra. Isso tem um caráter profético, um cunho profético, no sentido daquilo que Satanás está tentando fazer conosco, manter-nos ligados nas coisas desse mundo. É isso que ele quer. Ele não quer que nós olhamos. Paulo fala: olhem para Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai. Por quê? Porque Deus cumpriu todas as promessas. Então Satanás tem a clara evidência, por meio de dor e enfermidade. Nós percebemos isso, sabe, ao longo de toda a trajetória, ele usando isso. Se eu não me engano, em Lucas capítulo 11, conta a história de um homem que também era mudo por um espírito impuro. Satanás ataca justamente na área aonde nós temos maior deficiência. Então é na área aonde você está sendo atacado que Jesus vai te honrar, porque certo sábado Jesus estava lá. Olha, e ele percebe assim, ele fala assim: ao vê-la, Jesus está te vendo, meu irmão. Jesus está vendo a sua dificuldade. Ao vê-la, Jesus chamou-a para perto e disse: aonde eles estavam? Na sinagoga, que era a igreja do templo. Então não adianta apenas orar e ir para a igreja. Não adianta nada. Jesus tem que chamar. Não adianta nós mantermos o nosso repertório religioso. E o Alisson tem também o seu aqui de devocional todo dia nesse quarto aqui. Tem que esperar Jesus chamar. Tem que esperar o momento. É o momento que ele chama. É o momento que ele nos vê. É o momento que ele nos atenta, que ele decide honrar o nosso coração, que ele decide, sabe, que ele decide justamente fazer o milagre acontecer. Olha, ele disse: mulher, você está curada de sua doença. Em Marcos capítulo 5, versículo 27, conta a história da mulher do fluxo de sangue. Ela ali revela o seguinte, fala o seguinte: tendo ouvido falar de Jesus, resolveu ir atrás dele, e pensando consigo mesmo: se apenas eu tocar em seu manto, serei curada. Irmãos, e é o que acontece aqui, porque naquele momento aquela mulher luta contra toda a barreira social que havia por causa da impureza dela, para tocar em Jesus. Mas aqui Jesus chama essa mulher. Ela está dentro da sinagoga, ela está dentro do lugar onde Jesus está, mas ela espera a mulher, Jesus chamar ela e liberar uma palavra. Jesus trabalha de várias formas. Jesus tem um propósito diferente com cada um de nós. Eu tenho falado isso. Com cada um vai ser um trabalhar diferente. Então ele tocou. Foi da mesma forma que ela. Naquele caso, o toque, a dinâmica foi a mulher tocou Jesus. Nesse caso foi Jesus tocando a mulher. E quando ele toca, no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Irmãos, tem toques que são de morte. Em Gênesis capítulo 2, a serpente dialogando ali com Eva, Deus, ela revela o que Deus tinha falado para ela. Está ali no versículo 3, fala assim: e do fruto da árvore que está no meio do jardim não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore.
Irmãos, o problema não é sentir desejo, o problema não está, sabe, nos nossos pensamentos, até porque os nossos pensamentos, Deus deu o poder de nós controlarmos, o problema está no toque, o toque de morte. Nós sabemos que toque, em algumas versões traz a imposição de mãos, e Deus libera isso aos presbíteros, aos mais maduros na fé, como um toque de cura para pessoas, para liberar cura para pessoas através do poder do Espírito Santo. O toque, ele pode gerar morte, mas quando é o toque de Jesus, quando ele nos chama, é um toque para gerar vida. Era sábado, era um dia que não poderia, na linguagem da religião, se curar, mas Jesus não quis nem saber. E esse é o nosso mestre, tocou aquela mulher. Então receba o toque do céu no dia de hoje. Deus quer tocar a sua alma, Deus quer tocar o seu coração, Deus quer tocar aonde Satanás tem tentado te envergonhar e te humilhar, Deus quer tocar aonde te afrontaram e aonde fez com que você começasse a olhar para as coisas dessa terra e quer que você comece a olhar para as coisas do céu. Receba o toque de Deus nesse momento, receba por meio dessa palavra um toque que cura, um toque de amor, curando a sua alma, curando toda a necessidade que a sua alma tem. Esse toque é do tamanho de Jesus. Irmãos, eu vou continuar lendo o texto aqui, porque é impressionante. Fala assim, o chefe da sinagoga ficou indignado que Jesus havia curado no sábado, há 6 dias da semana, para trabalho. Disse ele à multidão: venha nesses dias para serem curados e não no sábado. Agora, impressionante, quem chamou Jesus para pregar? Não foi eles? Eles não estavam com a igreja aberta? A igreja aberta significava trabalho. A sinagoga aberta significava trabalho. E é por isso que Jesus chama eles de hipócritas. Então, existem 2 tipos de pessoas, meus irmãos. As pessoas que não se importam conosco e somente com a verdade delas, elas não têm amor no coração. Dessas pessoas nós não devemos insistir para ficar perto. Porque há uma diferença entre insistência e luta. A insistência é quando as pessoas não fazem a mínima questão de que você esteja perto. E por isso Jesus, quando chegava a religião, Jesus saía de dentro da sinagoga. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir. Quando entra a religião, Jesus sai da sinagoga. Jesus, sabe, no mesmo momento, ele falou: o Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Olha, acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento? O boi tem um simbolismo de serventia a Deus, mas também tem um simbolismo à questão do sacrifício, a Moloque, a tudo aquilo que tem sido pregado. Bom, ele fala assim: essa mulher, filha de Abraão, ou seja, filha da promessa, dá ela como uma mulher de Deus. Ele dá uma identidade para ela: filha, você é filho, você é filha. Foi mantida, e ele revela o plano aqui. Foi presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Mais uma vez o Senhor se impondo, sabe, mediante a religião, para que nós tenhamos, sabe, vida. Agora é necessário nós irmos um pouco além. Em João capítulo 16, versículo 13, diz que quando o Espírito Santo vier, depois de nos convencer do pecado e justiça, virá o Espírito da verdade, e esse nos guiará pela verdade, e fala que ele nos mostrará as coisas que hão de vir no futuro. Era necessário que aquela mulher estivesse ali. Você percebe que Jesus honra ela por causa da luta dela? Ela estava ali já frequentemente, enfrentando a dor, buscando a resposta para a sua vida. O processo daquela mulher não foi fácil, foi 18 anos. Foi 18 anos, teve processo, como qualquer outra pessoa. Mas o Senhor honra a fé. Tem algo que o Senhor olha para dentro do nosso coração, é a nossa fé. É a nossa fé. Em alguns casos ele toca como ela, mas em alguns outros casos ele fala: a tua fé te salvou. Ou seja, porque você acreditou, você foi salvo. É porque você acreditou. Você acreditou na promessa, você acreditou no Filho de Deus, você acreditou. E ele termina falando: as palavras de Jesus envergonharam os seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Bom, nem sempre vamos agradar todo mundo. Essa é uma verdade. Chamaram Jesus para pregar, mas nem queriam que ele estivesse ali. Chamaram Jesus para dar uma palavra, mas logo coagiram, porque teria que ser do jeito deles. Afinal, eles eram os grandes, os poderosos, os donos da lei, não é verdade? Bom, mas Isaías 45, versículo 11 diz que humilhados e envergonhados serão os teus inimigos. Deus colocará os teus inimigos debaixo dos teus pés.
somente se cale, deixa que o Senhor os envergonhe, deixe que o Senhor envergonhe através das suas atitudes, através das suas escolhas. Mostre ser genuinamente uma filha de Abraão, uma filha de Deus, uma pessoa que olha para o Todo-Poderoso como aquele que tem o toque do céu, aquele que tem o toque do céu, o toque do Todo-Poderoso. Tem pessoas aqui que foram tocadas pela morte. Tem pessoas aqui que foram tocadas em algum momento da caminhada pela humilhação, pela vergonha, pelo desprezo, pelo abandono, pelo abuso, pela injustiça que a vida tem. Mas o Senhor tem toque de vida para você. Todos a qual o Senhor Jesus tocou, completamente mudaram a sua vida. Eu sei que o Senhor está falando com você já tem muito tempo. Eu sei que o Senhor tem falado ao teu coração a respeito do toque, um toque de vida, um toque a qual você busca, um toque a qual você sentiu há muito tempo lá atrás, que era apenas um flash daquilo que há de vir, e por causa das lutas e das batalhas da vida, separações, injustiças, se perdeu no tempo, e em determinado tempo você até desacreditou, mas o Senhor quer resgatar através de um toque completamente a sua vida, o toque do céu. Ele vai tocar a tua alma, o teu coração, a tua mente e o teu corpo. Será inteiramente restabelecido pelo poder de Deus. E nesse dia, Jó 8, versículo 21 diz que Ele fará você dar gritos de alegria. Eu gostaria de deixar essa mensagem hoje como um presente para você que tem me ouvido. Que Deus abençoe grandiosamente o seu dia. É o desejo do meu coração. Tchau, tchau. Até uma próxima mensagem.